Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na cobertura da prova DA, em momento excepcional, em caráter extraordinário, para falar sobre a prova que já saiu. E você deve estar numa crise de ansiedade querendo saber como você foi a respeito da prova. E eu quero também o seu comentário, a sua opinião. O que você achou, não apenas de matemática, mas da prova inteira em si. Matemática, física, inglês, português, o que você achou dessa primeira edição de 2024? Lembrando que são 2 por ano da prova DA 2024. Então comenta aí como você foi nessa prova. E também lembra de o CCC, curtir, comentar, compartilhar e passa lá em www.fabricad.online, onde você terá acesso ao nosso Fábrica de Militares EA, que é a versão do site para quem quer se tornar um especialista da aeronáutica e acha que de repente ainda não foi dessa vez. Mas calma! De repente você já está dentro e vamos comentar sobre a prova agora algumas questões. Olha só, a primeira questão aqui é uma que falava, uma das versões da prova, sobre uma f de t, que era 1 meio elevado a 2t vezes 100. Questão de exponencial, totalmente compatível com o que é pedido na prova, tá? Exponencial, logaritmo, exponencial principalmente. São questões bem diretas e exponencial aqui. Essa questão não tinha nenhum segredo. Primeira coisa, algumas pessoas já sacam de cara que o valor inicial ele é 100, né? O f de 0 ele é igual a 100, por quê? Porque você tem que 1 meio elevado a 0 vezes 100, 1 meio elevado a 0 é 1, né? Então 1 vezes qualquer coisa vai dar ele mesmo. Logo, o f de 0 é 100. Mas geralmente, quando tem uma exponencial com essa cara, o númerozinho que acompanha aqui na frente, no caso aqui depois, né? Que está junto da exponencial, aqui embaixo, é o valor inicial em si, tá? Na esmagadora maioria das vezes. E aí, só cuidado também, tinha uma pegadinha aqui, não expoente era 2t, e uma pegadinha no final. Ele queria saber qual era o tempo, ou que você marcasse o intervalo do tempo, né? Em qual intervalo das opções se encontrava o tempo, para que o valor que eu tinha caísse a 1% do inicial. Resumidamente, anunciado era esse. Joga rapidinho anunciado aí na tela, tá? Se você não está vendo, depois da versão editada que vai para a nossa plataforma, com toda a prova resolvida, você terá isso. Mas de qualquer maneira, né? Hoje é um dia de correria, você vai ter que 1% de 100 é justamente o que ele quer. Ou seja, ele quer que 1 meio elevado a 2t vezes 100 seja igual a 1%, ou seja, galera, o que é 1%? É 1 dividido por 100 do 100. Então acaba que ao multiplicar uma coisa pela outra, um 100 corta com o outro. E você vai ter apenas 1 aqui à direita. Só que aqui você está vendo que tem um 100 ainda, não é que ainda não, ó. É que eu já cortei, aqui já deu 1. E tá vendo esse outro 100 aqui, que está multiplicando? Ele vai para o outro lado o que, galera? Ele vai dividindo. Então, quando ele vai dividindo, ele está aqui, ó. Tá? Então, ficamos com 1 meio elevado a 2t igual a 1 sobre 100, ou melhor, 1 sobre 2 elevado a 2t igual a 1 sobre 100. Bom, aí que vem um momento crucial, né? Como é que eu saio agora daqui, né? Tipo, repara, se eu tenho o numerador de um lado igual ao do outro, o denominadorzinho de um lado também tem que ser igual ao denominador do outro. E aí teremos que 2 elevado a 2t será igual a 100. Ou seja, vamos pensar, qual que é a da questão? Porque 100 não é potência de 2, não é 2 elevado a ninguém. E ele tem um intervalo para você marcar. A ideia é que eu tenho que pensar assim, entre quais potências, quais resultados de 2 elevado a alguém que o 100 se encontra? Isso, entre 128 e 64, melhor, entre 64 e 128. Então vamos pensar melhor. 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 64. 2 elevado a 7 é a mesma coisa que 128. Então temos que o 2 elevado a 2t está entre 2 a sexta e 2 a sétima. Se eu tenho isso, meu camarada, quer dizer que o 2t está entre 6 e 7. Tá bom? Logo você vai ter que, se isso acontece, depois eu vou passar o 2 dividindo por ambos os lados, e aí você terá que ele está entre 3 e 3,5, o que, nessa versão da prova aí, você vai ver que era a letra B de nádegas, tá bom? Então, vou sair na frente aqui, dar o seu primeiro print, eu deixo para o final. Mas antes, lembra de passar em fabricad.online. Hoje, nesse momento em que você está me vendo, temos 60% de desconto em qualquer plano da plataforma Fabricad, que abarca todas as matérias, simulados e listas de exercícios, mais o grupo de Telegram, mais o Tira Dúvidas na área interna da plataforma. Você que ainda não conhece o nosso trabalho, vai lá no nosso YouTube, vai lá na nossa home, vê o tour completo pela plataforma e confere também as aprovações do nosso Instagram. Além disso, vamos continuar aqui com a correção.
E aí, lembra, ontem eu falei lá no Insta, 80% de desconto seria até a meia-noite de ontem, não era caô, promessa cumprida. Desconto de 80% se foi, e hoje temos 60%, que ainda é um valor muito, muito, muito competitivo e bem acessível comparado aos valores por aí no mercado, tá bom? Próxima questão. Essa questão aqui, ela é muito padrão, tá? É que nem Ana Paula, repórter, é padrão. Essa questão aqui, cara, te prova o seguinte: a gente coloca nas nossas aulas questões que às vezes não são de prova, questões de embasamento, de iniciar. Aí tem aquele cara que, tipo, se não vem escrito EA, o cara começa a dar chilique. Irmão, a gente sabe o que está fazendo. Esse tipo de questão aqui é questão padrão em qualquer prova. Vai lá no módulo de função, de introdução à função, quando a gente começa a falar de lei de formação. Isso aqui são os primeiros exemplos que a gente repete várias vezes sobre lei de formação. Eu estou de prova e abro a plataforma agora para mostrar que isso aqui é questão dada pela gente, que você não podia errar se você foi nosso aluno. E, claro, né, se você está bem preparado, mesmo não sendo. O que acontece? Você aqui tem que prestar atenção apenas no quê? O que for, no caso, né, vamos lá, raiz cúbica e em cima, eu não tenho que fazer nada, porque não tem restrição. A restrição qual é? Se for um denominador, tem que ser diferente de zero. Se tiver alguém dentro de uma raiz de índice par, raiz quadrada ou sexta, aquele valor lá dentro tem que ser maior ou igual a zero. E eu posso ser também que eu junte as duas condições numa só. Ou seja, um denominador com a raiz de índice par embaixo. Tá? Então vamos ver aqui. Primeira coisinha. Esse cara é x ao quadrado mais 25. Pensa, gente, um número ao quadrado é sempre positivo, exceto se for zero. Mas somado 25 não importa, vai ser 25 ou maior do que ele. Não tem como ser 25 somado ao negativo. Não tem como essa expressão no balãozinho ser negativo ou zero. Então não há nada a fazer, porque o que eu estou montando é uma condição de existência. Montar o domínio pela lei de formação é montar uma condição de existência. E no caso aqui, não há nada a ser feito. Há coisas aqui que são mera trollagem contigo, só para ver se você vai cair na roubada de achar, se tá aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, tá? Isso você aprende com a gente lá no nosso site. Agora, raiz cúbica em cima. Raiz cúbica, diferentemente de raiz quadrada, não tem problema dar um valor negativo lá dentro. Pensa, raiz cúbica é de menos 27, isso é menos 3. Se eu falar raiz quadrada de menos 27, aí deu ruim, aí deu problema. Mas raiz cúbica de menos 27 não tem problema nenhum. Muito menos mais 27 ou zero, tá? Então, se ele está aqui em cima, o domínio disso aqui é real, assim como aqui embaixo. Não há nada a ser feito. Ok? Tudo bem? Beleza? Agora, já aqui, gente, quem é um valor dentro de uma raiz de índice par tem que ser obrigado a ser maior ou igual a zero, ok? Então, tem que ser, no caso, o 5 mais x tem que ser maior ou igual a zero, dando x maior ou igual a menos 5. Calma que tem pegadinha aí, como sempre tem na prova DA, né? Esse 3x mais 5 aqui, fora da raiz, não tem raiz, mas ele está como denominador. Por estar como denominador, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o 3x mais 15 vai ser diferente de zero, o x vai ser diferente de menos 5, né? A gente vai passar isso para lá, vai dividir por 3. E aí eu comecei dizendo de uma condição. O x era maior ou igual do que menos 5. Mas como tem ali junto a isso, que ele tem que ser diferente do menos 5, acaba que esse igual que está aqui, ó, não pode estar na resposta final. Isso, se você verifica no caderno de questões dessa versão da prova, era a letra A de Outback a questão, ok? Estamos aqui corrigindo a prova DA, nós da plataforma Fabricadela, nossa nave do conhecimento, e você acaba de ver mais uma resolução com a gente de uma questão que a gente te entregou dada para quem estudou conosco, ok? Agora, números complexos, uma questão na qual muitos podem ter se enrolado, né? Dado o nicho da prova. Aliás, você que fez AFA, que vai fazer AFA, bom, Escola Naval, IMITA, que está usando a EA como uma forma de medir o seu handicap, medir o seu conhecimento, ver como você está. Para você, essas questões têm que ser banais. Eu estou falando sério. Se você não acha ainda, vem estudar com a gente. E se você não acha isso ainda, vai estudar pra caramba, independentemente disso. De preferência conosco você vai ter todo o respaldo possível. Mas são questões de nível banal para você, principalmente QI e IME, tá? Nem de embasamento, palitando os dentes ainda serve direito. Agora, dado nisso que se destina, aí não.
Mas mesmo assim, o pessoal pode ser se enrolado aqui. Ele deu um Z1 e um Z2, tá? Nada contra, pelo amor de Deus, gente, né? Cada um e com o seu sonho. E a gente aqui respeita o sonho de todos, tá? Mas é bom porque esse pessoal faz a prova, né? Faz a prova, no caso, de bobeira, e às vezes acaba passando e deixando pra lá, né? É bom, tá? Por causa disso também, assim, é ruim porque o nível da concorrência na primeira prova geralmente é um pouco mais alto, tá? Porque tá esse pessoal presente. Depois da segunda prova, as outras provas já começaram a rolar. Ninguém geralmente faz a segunda prova para se testar, faz a primeira mesmo. E aí esse pessoal que tá aí de bobeira, né? Querendo ocupar a vaga dos outros sem ir, de fato, não vai estar presente na prova. E aí fica só o pessoal que realmente quer e aí a competição é mais justa, tá? Então a segunda prova, geralmente, assim, o nível dos participantes é mais justo, é mais adequado, é menos, assim, desonroso, né? Menos, né? Tem menos gente se testando e usando a prova como treineiro para outras provas mais difíceis, tá bom? Bom, ele deu Z1, deu um Z2, e ele queria comparar a opção que comparava corretamente o Rho1 e o Rho2 de cada um desses complexos, que estão na forma algébrica ainda, e o θ1 e o θ2 de cada um desses dois complexos. Galera, olha só, o lance é o seguinte, os módulos, você faz o quê? Como é que você acha módulo de complexo na forma trigonométrica? Se você tem, no caso aí, um Z que é igual a A mais BI, você achar o módulo, né, que pode ser entre duas barrinhas ou a letra grega Rho, é tirar a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que são os coeficientes com e sem o I aqui dentro. O I não entra na história, não entra na conta. E cuidado, que aqui ele facilitou a tua vida. Se você perceber, quem conhece a matéria sabe que isso resulta no triângulo. E você tem um triângulo aqui, ó, que é um triângulo de 6 e 8 e outro de 12 e 5. Isso já são os pitagóricos, né? 3, 4 e 5, os seus dobros, 6, 8 e 10. E 5, 12 e 13, que é o que aconteceu aqui. Se não, faz a conta mesmo que vai numa boa. Tira a raiz de 6 ao quadrado com 8 ao quadrado, vai dar 36 com 64, raiz de 100, que é 10. E aqui a raiz de 12 ao quadrado, com 5 ao quadrado, vai dar um 44 com 25, raiz de 69, que é 13. No caso aqui, fica fácil de ver que o Rho1 é menor que o Rho2, beleza. Isso a pessoa já ficava entre duas opções. Agora, os ângulos, pode ser que muita gente tenha se enrolado. Para quem não lembra, a forma desenhada de um complexo na forma trigonométrica era assim, ó. Tem aqui o eixo imaginário, que é o eixo Y, e o eixo real, que é o eixo X. Marcava aqui um A, marcava aqui um B. E você teria, no caso aqui, que o módulo, como eu já falei, é o tamanho do vetor, né? Que o complexo em si é um vetor que sai da origem até lá em cima. Aquele ponto aí bem que se chama fixo. E a tangente do ângulo, ele é B sobre A, né? Você, no caso aqui, ó, como eles são do primeiro quadrante, né? Você pode pegar direto o B sobre o A. E aí teria o B1 sobre o A1, 8 sobre 6, e o B2 sobre o A2, 5 sobre 12. Tá? É dividir a parte, o coeficiente da parte imaginária pela parte real. Muita gente deve ter se complicado aí, de repente, em saber qual dos dois que é o maior ou menor. Mas, galera, repara o seguinte, tá? O nome desse teto é argumento. Repara o seguinte. 8 sobre 6, simplificando, é 4 terços. Aqui já está 5 sobre 12. Vamos colocar no mesmo denominador, ó. Se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, vira 16 dozeavos. E aí você vai ter 16 dozeavos em um e 5 dozeavos no outro. A tangente, ela aumenta proporcionalmente ao ângulo. Quanto maior o ângulo, maior a tangente. Quanto maior a tangente, maior o ângulo. Né? Que nem cosseno, que a relação é inversa. Então aqui você vai ter o quê? No primeiro quadrante, você vai ter que, no caso, como essa tangente é maior que a do θ2, que o θ1 também é maior do que o θ2, resultando na letra B de bola, tá? Então, printa aí o que eu fiz até agora. Vamos fazer mais uma. E não esquece de curtir, compartilhar, comentar, nos falar como você foi nessa prova, na de física, na de inglês, na de português. Queremos saber como você se saiu nessa primeira edição do EAR de hoje. Você foi bem? Você foi mal? Você achou fácil? Você achou difícil? Você achou dada a prova? Ou não, tá? Próxima questão aqui é o seguinte.
era uma questão aqui de progressão aritmética, de inserir meios aritméticos, questão 55. Ao inserir x meios aritméticos, né, ele falava, no caso aqui, que ao inserir x meios aritméticos entre 1 e x ao quadrado, então, ó, a princípio eram x meios aritméticos. O que é inserir x meios aritméticos? É você inserir x números aqui entre eles, de tal maneira que a sequência inteira, do 1, inclusive, ao x ao quadrado, inclusive, dê uma PA. Ou seja, no final, o número de termos não é x. É x mais 2, porque tem o 1 e tem x ao quadrado para serem contados como termos. E ele fala que com isso a razão é R. Aí agora ele pede o que vai acontecer caso x seja igual a 7. Caso x seja igual a 7, ele quer saber o R em função do x, né? Então, se x é igual a 7, no que vai dar isso daí? Tá? O R, então, vai ser igual a quanto? Ou seja, se eu inserir 7 termos aqui no meio, o que acontece? Se você faz isso, insere 7 termos aqui, meu querido. No final, você tem 9 termos. Tem o A1, que vai ser esse 1. Tem o A9, que vai ser o x ao quadrado. E os 7 termos aqui no meio, que são os tais 7 meios aritméticos dos quais ele fala. Mas aí, ó, o que acontece? Ele já falou que o x é 7. O x são quantas coisas entraram aqui e também o quadrado dele é o último termo da sequência. Isso já me ajuda, porque aí eu tenho o quê? Usa o termo geral da PA. O AN, o A9, é o A1, mais n menos 1 vezes, mais 9 menos 1 vezes a razão. O A9 é x ao quadrado. X ao quadrado nada, na verdade é 7 ao quadrado, 49. O A1 é 1. Então, ó, passando um para o outro lado, eu tenho 48 igual a 8R e o R vai ser igual a 6. Apesar disso, a questão queria que eu deixasse a resposta em função do x. Mas, horas, se o x é 7 e o R deu 6, tá na cara que o R é o que, galera? O x menos 1, tá? Então, o R que eu tenho aqui será igual ao x menos 1, o que dava aí, se eu não me engano, a letra D, tá? Vou ter que conferir aqui enquanto você dá o seu print. Exatamente isso dava nessa versão da prova a letra D, tá bom? Demais questões serão resolvidas em nossa plataforma. Não esquece de aí você passar em nosso site para ver o que temos disponível para você. Guarda também a informação para o seu amigo de que temos 80% de desconto, perdão, 60% de desconto, 80% foi ontem, até o final do dia de hoje, para o pessoal que entrar agora no site. Não perde oportunidade, senão você vai acabar esquecendo e dar munição para o seu concorrente. Então vai lá, passa e desejamos, é claro, que você tenha tido uma excelente prova. Tomara que você não precise da gente, mas se precisar, estamos aqui de braços abertos para te receber na família do Fábrica D, beleza? E não esquece, quem quer aprender, vem com a gente, vem pro Fábrica D. Valeu, galera! Um abraço!